Graça e paz. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. E eu pergunto, você já é uma nova criatura? Você sabe se é uma nova criatura? Eu vou falar sobre isso hoje. Tem muita gente que acha que sabe o que é nascer de novo. É um grande engano porque as pessoas foram doutrinadas na religião e passaram a crer que o que Jesus chamou de novo nascimento tem a ver com o cumprimento de ritos, dependendo do grupo religioso cristão. E como a maioria das coisas que a gente ouve, muitos se repete, muitos são repetitivas. O significado disso aqui, a maioria de nós pensa que também já compreendeu. E ouve e não pensa. As repetições acontecem e a gente as ecoam quase como um grito automático, mas não pensa, não repensa sobre, não reflete. Associamos uma expressão como esta, que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Associamos a várias construções humanas que a gente vai desenvolvendo e adquirindo e distraídos, a gente só vai ouvindo e repetindo, sem saber bem o que se ouve e o que se repete. E com o passar do tempo, muita gente fica com a impressão que entendeu mesmo aquilo, só não consegue explicar uma coisa: se alguém está em Cristo e se torna uma nova criação, eis que tudo se fez novo, por que a gente não... Por que não aconteceu isso? Nada disso com a gente. Eu acho que essa é uma pergunta que falta. Porque se alguém está em Cristo e estando se torna uma nova criatura, a ponto que há um desvencilhamento do peso perturbador, neurótico, opressivo, angustiante, desviador de rotas, que pode ser promovido por ecos angustiosos, insistentes, fantasmagóricos do nosso passado, assombrando nossa existência e desviando nosso rumo. Se alguém está em Cristo, e estar em Cristo significa que isso acaba, porque uma nova criatura, uma nova geração, uma nova entidade de consciência aparece em mim, a ponto que essa ruptura, a opressividade esmagadora de toda a culpa passa, e eu vou e eu saio do casulo de passado e agonias e tudo se faz novo. Se é assim e se promete isso, e a vida da gente não manifesta isso, de duas uma: ou isso tudo é uma conversa fiada, não se cumpre na vida de ninguém, nem na vida de Paulo, é uma hipérbole fanática, um exagero glorificante do significado do que Paulo chamava de estar em Cristo, ou a gente não provou nada disso. Então você tem duas chances de ler e decidir. Um é levantar e afirmar: Paulo estava errado, isso tudo é conversa fiada, ninguém nasce de novo. Estar em Cristo não produz nenhuma revolução de mente, de consciência, de atitudes, ou eu continuo neurótico, apavorado, culpado, perseguido pelo meu passado, traumatizado, confuso, em dívida para com as coisas que eu não entendo e que me oprimem e alteram minha jornada. E por isso eu tenho tido essa consciência e eu tenho a consciência de estar sincero para com Deus e tendo de fato compreendido o que queria dizer e tendo me entregue com sinceridade. Verifiquei pela experiência que o equívoco não está em mim, e sim em Paulo, que exagerou tudo isso aqui, porque eu fui com toda sinceridade, compreensão e entrega e não provei nada. A outra alternativa, a outra leitura é se enxergar. Você tem que se enxergar e dizer: o que eu de fato eu chamo de me tornar uma nova criatura, nascer de novo, conhecer Deus? O que foi? Aí provavelmente você descubra que você é fruto de uma compilação de declarações, essas sim, soltas, nervosas, fanáticas,
religiosas, do tipo que diz é porque é assim, porque é assim, dogmática, sem nenhum esclarecimento de como são as coisas, são porque são, a fim de que se alcance o que promete, o que se garante em sendo assim, e assim será. E assim, o que é então? O que venderam para nós? Que esse assim acontece depois que a gente é batizado? Depois que a gente é batizado, então vem a nova criatura? É a primeira coisa que se associa no novo nascimento, é o batismo. Muitos ainda estão sendo ensinados assim até os dias de hoje. Aí as pessoas vão colecionando mitos e ritos, e muitas outras fabricações humanas que fazem o indivíduo sentirem incluído e se sentirem pertencente, se sentirem regenerado, regeneração por batismo, regeneração por leitura, regeneração por frequência, e aí todo mundo entra nesse esquema, e a vida não muda. Depois que passa o período da empolgação, do entusiasmo emocional, e também da impressão de que agora, enfim, entrou num lugar que parece um portal, e passa-se o tempo e é só decepções, e nesse momento em que um êxtase produzido na superfície da pessoa, da empolgação, dos novos encontros, das novas relações, vão dando lugar às realidades do cotidiano, e você começa a ver que o que você chamava minha experiência maravilhosamente grandiosa de transformação não sobrevive a uma canelada e às contradições do encontro. Aí o indivíduo começa a dizer, onde está aquilo que eu tinha? Eu perdi? Todo mundo já viveu isso. Cadê a nova criatura? Onde ela foi? Me descobri sozinho. A nova criatura me abandonou. Alguns ficam invocando a nova criatura, que durou 6 meses juvenil, 6 meses de adolescência espiritual, uma empolgação de fase, de estação. As pessoas chamam e diz, por um tempo eu até achei que você tinha se tornado uma nova criatura, mas não estou achando mais em você. O que Paulo está querendo dizer aqui, quando ele fala, tem uma certa lógica operativa aqui. Começa numa sucessão de assim. É assim. Em 2 Coríntios 5,11 diz assim, assim que sabemos o que temos que se deve ao Senhor. Assim que sabemos o temor que se deve ao Senhor. Assim que sabemos que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Está no 16 e no 17. Há uma sucessão de casa empurrando a gente para a nova criatura. Realidades que vão se implantando e fazendo desabrochar na gente uma nova criatura. O primeiro assim vem bem antes. São expressões que vêm afirmando a consciência, sabemos. Versículo 14 do capítulo 4 diz, sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Em 2 Coríntios 4, 15, 16 e 17, diz assim, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia por dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. E no versículo 18 diz ainda, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos se a nossa casa, nosso corpo,
terrestre, nesse tabernáculo, essa morada temporal, passageira, essa carcaça, esse casulo, se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, não uma tenda. Não temos uma habitação definitiva, não relativa. Temos construído por Deus casa, não por mãos, casas eternas. De modo que saber disso me faz lidar com quem sou ainda, com o que eu provo ainda, com as tribulações do tempo presente, com o momento, com o homem exterior. Ele se corrompe, ele adoece, enfraquece. Saber disso, no entanto, que já sou herdeiro do Eterno, produz em mim algo absolutamente explosivo. Quando isso me penetra em certeza e fé, baseada na afirmação que diz sabendo que Jesus ressuscitou. Quando eu sei que a ressurreição é fato, isso explode e eu creio na ressurreição. Sou filho da vida eterna. Jesus ressuscitou por mim e eu ressuscitarei por ele. E eu ressuscitei por ele. Sabendo disso, eu não desanimo. Sabendo disso mesmo, que que meu homem exterior se corrompa, adoeça, se relativize, eu não esmoreço. Eu interpreto a tribulação como algo leve e momentâneo, porque eu já estou preso à consciência do eterno. Tribulação no tempo presente é momentâneo, eu sei disso. Eu sei que existe algo que se renovando no meu homem interior. Quando a minha consciência ficou cativa do peso da glória da eternidade, quando eu sei que Jesus ressuscitou e que nele eu ressuscitei com ele, o meu homem interior se renova. A minha tribulação é entendida como leve e passageira. Sabendo disso, sabendo da metamorfose, sabendo da segurança absoluta que eu tenho, sabendo da indestrutibilidade do meu espírito, mesmo que eu gema nesse tabernáculo, mesmo que eu gema o gemido daqueles que aspiram por uma habitação celeste, não há um dia que eu gema o gemido daqueles que quer ser revestido pela glória. Eu sou um filho da eternidade. Isso é poder. Saber disso faz você andar com uma força extraordinária. Portanto, o corpo corruptível dará lugar à incorruptibilidade, porque Cristo ressuscitou. O que eu chamo morte já não é morte, já não é mais morte. Todas as coisas já existem por amor de mim, porque Cristo ressuscitou. A morte virou um portal dimensional. Imagina o que é você carregar isso tudo na mente. Já está livre da maior fobia humana, que é a fobia da morte. Quem resolve a fobia essencial recebe graça primordial, para resolver o processo de todas as outras fobias secundárias, porque Cristo ressuscitou e me salvou da fobia primal, da morte. E Paulo prossegue e diz: nesse tabernáculo nós gememos. E essa gemição, não como quem desistiu de viver, nós amamos a vida, nós amamos viver. Mas gememos como quem aspira pela vida e pelo que é definitivo. Com gratidão, eu vivo pelo que é relativo. Mas todo dia eu confesso que minha grande aspiração não é estar aqui, mas ser revestido de glória. Essa é a nossa vocação, pois, na verdade, os que estamos nesse corpo, gememos angustiados, não por querermos ser desvestidos do corpo, por querermos morrer. Não, nós amamos a vida, nós gememos angustiados porque nós desejamos apenas que o mortal em nós seja absorvido pela vida. Suas compulsões, suas venetas, o surtado que tem dentro de nós,
O poder do juízo que cresce dentro de mim, que me faz fazer tanto julgamento quanto o meu próximo, é o mortal. Eu aspiro que esse ser mortal seja absorvido pela vida em Cristo. Essa é uma esperança, é um saber revolucionário que é para nossa mente, para o coração, para as decisões da vida e da morte. Foi o próprio Deus que nos preparou para tudo isso. Nos preparou colocando em nós o Espírito Santo, que é quem garante todo dia que sentido é esse, que esperança é essa, que faz dessa esperança o nosso almejar mais ambicioso na vida, e o mais poderoso é esse de nos tornarmos como Ele é, já manifestado em Cristo Jesus para a nossa vida. Temos, portanto, sempre esse ânimo, e que ânimo poderoso! O cara tomado disso, quem segura esse ser humano? Temos sempre esse bom ânimo, sabendo que quando estamos aqui no corpo, estamos ausentes de tudo que é absoluto em Cristo. Temos que lidar com a nossa relatividade, mas com bom ânimo. Eu vivo a minha relatividade, visto que todos nós andamos pela fé, andamos por fé e não pelo que vemos, e o que não vemos nos dá poder para enfrentar o que nós vemos. Entretanto, estamos confiantes para deixarmos esse corpo e habitar com o Senhor o dia que Ele quiser. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Deus, para vivermos a beleza do Evangelho. Paulo prossegue e diz: foi o amor de Deus que nos trouxe aqui. Foi termos encontrado e termos cridos e termos sido iluminados e ter tido discernimento. Termos crido, sido iluminados e discernido que a presença de Jesus entre nós é Deus encarnado. E isso, como Paulo diz, mexe com as entranhas, mexe com o meu ser. E só quando eu fui impactado, eu me mantenho sobre esse impacto, e essa operação do Evangelho se mantém nas vísceras do meu ser, nas entranhas da vida. Não sei isso, jamais não sei isso, não sei assim ser assim. Isso tudo vem dessa consciência de que Ele morreu e ressuscitou por nós. E Ele diz: se algum dia conheci Jesus segundo a carne, Jesus das informações, já agora eu não conheço desse modo. Não conheço Jesus como uma informação do Evangelho. Isso tudo ele diz aqui, de ter ressuscitado, e foi mais poderoso que tudo, e gerou em mim, quando entrou em mim, como uma compreensão, gerou esse constrangimento visceral. E esse constrangimento visceral não decorre de que eu aprendi informações sobre Jesus. Não é gnosticismo, é uma experiência do meu ser com Ele, porque a palavra da fé que me diz que a ressurreição não foi uma cenografia de magia do primeiro século, mas a ressurreição do meu corpo estava ganhando esperança eterna. E a certeza eterna, porque o corpo de Jesus ressuscitou, porque o ser integral de Jesus ressuscitou, porque a ressurreição dele é a ressurreição do universo. E a ressurreição da minha vida, da sua vida, de todas as coisas. E quando isso entra em nós, como uma gestação espiritual, vai nascer uma nova criatura. Ela brota da morte para a vida, com esse poder indestrutível. No dia em que todo mundo entender isso, vai ser a morte de toda a terapia humana. Quando isso entra e você diz: sabemos que somos filhos da ressurreição, e todos os dias nós caminhamos na direção de sermos em Cristo
que já nos tornamos. Sabemos que nem morte, nem vida, nem opressão, nenhuma natureza, nenhuma angústia, nem no tempo presente, nem o gemido de que tudo isso faz parte, porque já tem um poder maior, ensinando a certeza do que geme em nós, geme em esperança, no aguardo de sermos absorvidos pela vida eterna.